E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. E vamos aqui, né, com um vídeo, né, que não é bem legal, né? É de um filho que agrediu a mãe, né, e a irmã, né, por defender a mãe ali. Ele tá totalmente desnorteado nesse vídeo. Eu achei assim aleatoriamente no Instagram, né? E ele é de Junqueiro, Alagoas. Eu sou de Alagoas, Maceió, eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu nunca ouvi falar sobre essa cidade, mas o fato é que aconteceu em Alagoas, Maceió, esse ocorrido de agressão do filho. Tá, vamos ver como é que aconteceu isso aqui, né? E para partir para agressão. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Se quiser conta, vai ter, viu? Então pronto. Então deixa eu entrar. Não, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu bagunçar lá. Não, vai não. É proibido, não quero ser. Ei, não vergonha não. Não vergonha não. Você não é na minha terra, pô? Ah, então é isso, né, gente? Ele agrediu a mãe dele aqui com 2 socos na mãe dele. Se não fosse esse cara, não sei se é pai dele, se é padrasto dele. Eu não sei quem é esse cara, né? Mas ele entra ali na frente da mãe dele para poder ele não dar mais socos na mãe dele, né? Você vê que a mãe dele é evangélica, né? E ele é da pá virada, esse garoto aí, né? Ele vai estilo, tipo, marrentão e tal, fala que vai bagunçar lá, né? Ele não tá puro, gente, tá? Não tá purinho, né? Ele bebeu alguma coisa ali, fumou alguma parada ali errada. Mas não é motivo dele agredir a mãe dele, tá? A única droga que faz o cara agredir uma pessoa sem ter toda a consciência do que ele realmente está fazendo, né? Ele não lembra muito do que ele faz, é o crack, tá? É o crack que tem esse poder realmente de fazer a pessoa não saber o que está fazendo, né? Ela se autodestrói, se automutila, né? E pode até matar alguém da sua família aí por causa do uso do crack, né? Muitas vezes a pessoa tá num nível tão doido da droga, né? Que nem tá reconhecendo que tá na sua frente. Às vezes vê o diabo ali, é o seu filho ali, e a pessoa pensa que é o Satanás ali em forma de criança e faz você matar o seu próprio filho, né? Como já aconteceu em muitos casos que a polícia teve que invadir uma casa, né? Por causa de mães que usaram drogas, né? E acharam que os seus filhos, né, eram o próprio diabo ali, em forma de bebê, e ela tentava matar a criança, né? E quando a polícia chegava, né, falando com ela assim, normalmente, ela dizia que o filho dela, aquele bebê ali não é o bebê dela, e sim é um demônio que disse que vai matar ela. Então, ela entrou ali no nível de droga tão louco que o próprio filho dela virou a vítima dela. Então, ela chorou e pediu para ser internada pelos policiais. Foi um caso que eu vi, né, e que os vizinhos falam que ela é uma boa mãe fora da droga, né? E quando ela consome a droga, né, foi a primeira vez que ela tentou matar o próprio filho, no nível de droga tão alto que ela tava, né? E nesse caso aqui, né, desse filho aqui que tá agredindo a própria mãe, né, a droga que ele tá usando, ele tá ciente do que ele tá falando, que ele tá fazendo, ele não tá vendo nenhum demônio ali na frente dele, ele não tá louco, ele tá sabendo o que ele tá falando. Se ele fuma maconha, bebeu alguma coisa, não é motivo, porque a maioria dos caras que batem e agredem suas mães, dizendo que é culpa da droga ou por causa do vício que ele tem ali, um vício simples, ele agride porque ele quer, né? Ele não quer, tipo de uma revolta dentro dele, ele agride a pessoa, porque tem um amigo meu que ele usa as paradas, né? E ele diz que o cara que usa droga, né, um nível pequeno, maconha ou qualquer outro tipo de droga que o cara tenha consciência do que tá fazendo, né, e depois acorda, bota a culpa no que ele consumiu, é porque ele é um cara fraco, que quer agredir a mulher dele mesmo, bater na mãe dele, porque no caso desse meu amigo, ele esculhambava a mãe dele, ele escrachava a mãe dele mesmo, ele humilhava a mãe dele. E eu não entendia, eu achava que era porque ele usava maconha, essas coisas, que ele era um cara revoltado, né. E ele disse não, ele xingava a mãe dele porque a mãe dele não prestava mesmo. Ele dizia, a minha mãe é uma piranha, ele dizia, a minha mãe é uma puta, a minha mãe me entregou pra minha avó,
E por causa da minha herança, a minha mãe quer me criar depois de velho. Então ela tem que tomar naquele lugar, porque ela é uma... Aí começa a xingar a mãe dele, né? Que a mãe dele é uma interesseira, uma vagabunda, assim, que ele xinga a mãe dele de vários nomes, né? E eu quero xingar ela, e se ela partir pra cima de mim, me bater, eu dou um soco na cara dela, porque ela não é minha mãe. Quem é minha mãe é minha avó que me criou e me deixou uma casa com herança e dinheiro na conta, né? Porque se fosse esperar essa piranha me dar alguma coisa, eu morreria de fome se não fosse pela minha avó. Então minha avó é a minha mãe, não essa piranha que apareceu agora, achando que é minha mãe. Né? E ele, né, tem uma irmã adotada, né? Que ele mesmo drogado, ele nunca disse pra essa irmã dele que ela é adotada, né? E ele mesmo ali na droga dele, ele nunca falou. Ele xingava a irmã dele também, porque a irmã dele tentava defender a mãe dele, né? E ele dizia, cala a boca, sua piranha, não sabe de nada não. Xingava assim a mãe dele, né? A irmã dele. Mas ele nunca chegou assim, você é adotada, né? Porque ele sabia que a irmã dele já tinha um estado depressivo, né? E ele não queria ali ajudar mais a irmã dele nesse nível de depressão. Então ele sabia que a irmã dele era adotada, mas ele nunca chegou assim, você é adotada, né? Então ele disse, eu podia muito bem ferrar a minha mãe em relação à minha irmã e dizer pra minha irmã que ela é uma adotada, né? Que a minha mãe não é a mãe dela. Que a minha mãe esculacha ela, xinga ela, maltrata ela. Porque minha mãe não é a mãe dela de verdade. E ela aceita essa palhaçada, né? Mas eu nunca disse. Então eu tenho consciência quando eu bebo, quando eu fumo, e de querer agredir ela se eu quiser, porque eu sou homem, eu faço as minhas merdas e eu assumo. Agora os caras que batem na mãe, batem na esposa, drogado ou bêbado, ele quer, quando acordar, dizer que foi a culpa da droga, mas a culpa é dele, porque ele mesmo quis fazer a merda dentro de casa, né? Com a mulher, com a filha, porque ele tem uma revolta dentro dele. Que ele é um Zé Ninguém, que ele é um filho da puta, que ele não vale porra nenhuma, e ele quer colocar a culpa em alguém. Com a culpa dele, ele bota na mulher. Então ele chega em casa, quer quebrar a casa, quer quebrar a mulher, quer bater na mãe, porque a vida dele é uma merda. Então a minha vida é legal, eu uso droga porque eu quero. Então ele disse pra mim sobre isso, né? Porque eu tinha uma dúvida, porque ele xingava da mãe dele. Aí ele me explicou porque ele tem ódio da mãe dele, por ter a mãe dele ter abandonado ele, pra ficar com um português, filha da puta, que ele diz, né? E largou ele, e não foi mãe dele, entendeu? Aí foi nesse sentido. Mas nesse caso aqui, né? Você vê que ele não tá drogado, assim, no nível que ele possa perder a consciência. É a história do meu amigo, né? Que ele falou que o cara que agride a mãe ou o pai, ou quer fazer, e acontece com a família, nesse caso aqui desse filho aqui, mal educado, né? Que chega com a droga, ou com a bebedice dele, quer agredir a mãe porque a mãe não quer deixar ele fazer bagunça dentro de casa. A bagunça que ela tá falando é que espancar ela, né? Porque tá na cara. Porque se ele tá assim bêbado, né? E agride a própria mãe e a irmã com 2 socos, né? Se não for aquele cara ali entrar no meio, se é padrasto, se é pai dele, sei lá o que não diz no vídeo. Se não for esse cara segurar ele espanca a mãe dele até a morte ali. Né? Porque a irmã mesmo gordinha, ela não tem força, né? Não tem força, porque o cara, mesmo magrelo, ele dá um soco numa mulher, a mulher perde a consciência. Porque a mulher não tem o porte físico do cara, né? A mulher praticamente, o cara é 90% de força, a mulher é 3% do força do cara, não existe. Né? Não tem, a mulher só tem força, a força que o cara tem na hora de parir, filho. Fora isso, a mulher não tem força. A mulher não tem força fora isso. Que é uma força que a mulher tem na hora de parir, que é a mesma força do cara. Só que na hora da defesa, a mulher não tem força. A mulher tem que usar a esperteza para se livrar do soco, né? Ali da artimanha, pegar a faca, pegar alguma coisa para se livrar, para não ser atingida, né? Ou não desmaiar ali com um soco, né? De um homem. No caso, né? Ele bateu no ombro da mãe dele. E na segunda vez que ele dá o soco, ele pegou no rosto da mãe dele. Aí o cara entrou de novo na frente, né? A irmã dele também entrou na frente, tomou um soco também, por defender a mãe. E esse cara aí segurou ele, né? Mas é o que eu tô falando, né? É triste a situação, né? E se eu fosse essa mãe, sinceramente, eu poderia estar amando meu filho. Amando meu filho, mas ele seria preso por me agredir. Eu denunciava ele, acabou, ele ia preso. E eu não iria visitá-lo. Não iria visitar meu filho. Pra ele aprender, né? Que bater em mãe tem que pagar o preço. Ele ia morrer apanhando dos presos lá por um bom tempo. Ele ia ser preso por me agredir. Não teria pena do meu filho, não. O meu pai, né?
O meu irmão, só porque não queria trabalhar e queria levar mulher e filho para dentro de casa, meu pai colocou ele pra rua. Ó, meu pai. E amava o filho dele. Ele vai dizer, que você não quer nada com nada? Pega o seu bonde, pega a sua esposa e vai-se embora da minha casa. Minha casa não é hotel pra você ficar dentro de malandro aqui com mulher e filho, tá? Se você precisar cuidar do seu filho, eu cuido do seu filho longe da minha casa. Mas aqui na minha casa você não vai ficar com o seu filho, que eu sou mulher. Você não quer me ajudar? Então não me atrapalha. É nome da despesa. Então é esse tipo de coisa que acontece, né? E meu irmão ali ficou com a deboche. Meu pai também não fica atrás. Meu pai também não quer dar soco nele nem nada, não. Meu pai é direto. Meu pai falou, vai pra rua. Vai embora pra casa da tua mãe, se vira. Vai pegar o teu trouxa de bunda e vai-se embora. E é assim que o pai tem que falar. É nesse sentido que o negócio vai, né? Então, esse é o vídeo de hoje, né? E se você também passar por esse processo, né? Denuncie seu filho mesmo, bota ele na cadeia, deixa ele pra FEBEM, deixa ele se lascar lá mesmo. Porque filho que agride pai e mãe, né? Não importa se ele é viciado ou não. Deixa ele se fuder um pouquinho. Depois que ele vai bem fudido na merda lá dentro, né? E aprender a lição. Aí você luta pra tirar ele da cadeia, mas fora isso, né? Deixa ele pagar um pouquinho o preço, né? Porque muita mãe aí fica se apegando a filho rebelde e no final o cara não vale porcaria nenhuma, né? Os filhos querem matar a própria mãe por causa de que ele tem uma vida merda, não terminou o colégio nem nada. E nesse caso aí você vê que a mãe é direitinha, não é uma drogada, é uma mulher de Deus, que ali tá repreendido em nome de Jesus, né? Sai dele, mas não é, ele não tá drogado, ele não tá com demônio não, cara. Ele tá ali, totalmente perturbado, assim, porque ele tem uma vida de merda e ele quer culpar a mãe dele, né? E quer fazer o que acontece na rua e chegar em casa que a mãe dele abre a porta. A mãe dele não vai abrir a porta, a mãe dele botou ele pra fora. Aí, instantaneamente, a mãe dele botou ele pra rua, só que ele não quer aceitar que a mãe dele colocou ele pra rua. A mãe dele não quer um viciado dentro de casa. A mãe dele, só que a mãe dele pode amanhecer morta se ela não denunciar a agressão de filho, né? Aí foi filmado o filho agredindo ela, né? Se ela não denuncia o filho dela, né? Com a filmada, com o que o vizinho filmou, né? Ela sendo agredida ali pelo próprio filho e a irmã também sendo agredida, ela pode acabar o filho dela pulando o muro da casa dela e ela amanhecer morta. Porque já aconteceu caso aqui onde eu moro, não aqui, né? Onde eu moro em Campurante, que eu já morei, no Rio de Janeiro aqui, e o filho também era nesse nível. Só que ele era no nível louco mesmo. Ele chegou em casa, né? A avó dele também era da igreja. Ele chegou em casa e pediu dinheiro à mãe dele para usar drogas. E foi a minha avó que me contou, nem estava em casa. Foi a minha avó que contou, porque a avó dele era da igreja, né? É da igreja até hoje a avó dele. É muito idosa já a avó dele. E não aguentava mais a filha apanhar do próprio filho para poder bancar a droga dele. Aí essa senhorinha começou a orar nas madrugadas, disse ela, né? Fez a oração de Daniel e a oração de Davi, né? Ao meio-dia ela fazia essa oração. Não sei como é que era a oração dela. Ela fazia a oração lá dela para Deus matar o neto dela. Porque a filha dela não queria entregar o filho. E a avó não queria ver o neto ali agredindo a própria mãe. Então o que ela fez? Ela fez uma oração que ela só pararia de orar quando Deus matasse o neto dela. E após muitas orações, né, que Deus aí realizou o desejo dela, né? Teve um dia que ele chegou drogado em casa e não tinha dinheiro para consumir mais drogas, né? E procurou a mãe e a mãe trancou ele dentro do quarto, né? Porque ele queria agredir a mãe dele. Então a mãe dele trancou ele dentro do quarto e ele começou a esmurrar a porta da casa da mãe dele. E nesse negócio de dar tanto soco na porta da mãe dele, uma farpa da porta pegou na veia do coração dele e ele acabou morrendo na hora. Ela até chamou a avó dele para poder socorrer ele, mas a avó dele deixou ele lá morrendo, trancado lá na kitnet deles lá. E foi aí que a velha ligou para a polícia e disse, olha, meu neto morreu. Tranquilamente a avó dele falou assim, meu neto morreu. Aí o policial chegou e falou assim, como é que a senhora fala que seu neto morreu tranquilamente? Ela falou, porque ele é usuário de drogas e agredia a minha filha para pedir dinheiro e eu comecei a orar para Deus matar ele. Então ele tocou porrada na porta, a farpa entrou na veia do coração dele e ele morreu. Tá lá em cima, ó. Pediu ajuda para abrir e eu deixei ele morrendo lá em cima.
Tá aí. Deus levou. Sem ninguém fazer nada com ele. Aí o policial foi, chamou, não sei lá, o rabecão, né, pra poder levar o corpo do neto dela. E ela ficou feliz, a senhorinha, porque o neto dela foi embora, morreu, né? Porque se ela fez antes ele morrer do que minha filha morrer, né? De trabalhar, então tá aí pra manter os vícios desse vagabundo, né? Então foi isso, né? E nesse caso aqui, essa senhora que vocês viram no vídeo, né? Não é diferente, né? Então, a senhorinha ali da igreja, né? Ou ela denuncia o filho dela, né? Que nesse vídeo é muito triste ver ela tomar 2 socos do próprio filho. Porque ela não consegue botar ele pra fora de casa. Porque ele quer esmurrar a cara dela, né? Por ela não deixar ele entrar. Ou senão ela acaba morrendo na mão dele, né? Então esse é o vídeo de hoje, né? Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Comenta aqui nos comentários aí que você acha dessa agressão aí maluca de Junqueiro, Alagoas, né? Eu não sabia dessa cidade na minha terra natal, não sabia, porque minha terra é Maceió, Alagoas, né? E não Junqueiro, Alagoas, né? Eu não sabia. Tem alguns lugares em Alagoas que eu não conheço o nome, mas é legal saber, né? Mas nesse sentido dessa agressão aí eu não gostei de saber. Mas esse é o vídeo de hoje. Dá aquele like, dá aquela moral. E até o próximo vídeo. E tchau. Comenta aqui, né? Se você conhece alguém que já passou por isso, né? Ou que ainda passa por isso e não tem coragem de denunciar um filho maluco desse ou um marido perturbado desse na vida dela, né? Essa é a vida que a mulherada leva, né? A mãe solteira aí com um filho maluco, né? E tem muitas mulheres aí que tem uns maridos que é meio bitolado, né? Que merecem umas porradas de alguém, né?